Olá, meu nome é Luma Brandão e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Exposição Ocupacional e os efeitos na saúde de trabalhadores rurais pelo uso de agrotóxicos. Esse trabalho foi desenvolvido por Joyce Santana, por mim, sob a orientação do professor Arthur Lima. Embora os agrotóxicos apresentem benefícios no controle de pragas e doenças, o seu uso excessivo e também indiscriminado pode ter como consequências graves efeitos agudos e crônicos à saúde humana, contaminação e diminuição dos recursos naturais, perda de biodiversidade, altos níveis de resíduos de elementos químicos nos alimentos, solo e também na água. O uso excessivo e descuidado dos agrotóxicos e seus danos à saúde e ao meio ambiente têm sido pautas, de discussões nacionais e internacionais, se revelando assim, como um problema global de saúde pública, especialmente nos países de baixa e média renda. A exposição ocupacional aos agrotóxicos ocorre principalmente em trabalhadores rurais. Esses trabalhadores eles estão frequentemente expostos a elevados níveis de agrotóxicos, tanto durante a sua manipulação direta, como também na preparação e aplicação das misturas, durante a limpeza dos equipamentos de pulverização, e também nas atividades não relacionadas diretamente ao uso ou à aplicação desses produtos químicos. Então, diante do exposto, esse trabalho ele tem como objetivo desvelar na literatura científica os efeitos dos agrotóxicos na saúde ocupacional do trabalhador rural. Então, para isso, foi feita uma revisão de literatura, de artigos científicos que publicaram acerca do tema. A busca de dados ocorreu nas bases de dados Embase e PubMed. A coleta de dados ela ocorreu entre o período de agosto e setembro de 2022. Os descritores que foram utilizados para fazer essa busca foram agrotóxicos e saúde ocupacional. Os critérios de inclusão utilizados nessa busca foram Os critérios de inclusão utilizados foram artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, artigos que abordassem os efeitos dos agrotóxicos na saúde ocupacional do trabalhador rural, artigos publicados no recorte temporal de 2017 a 2022, artigos disponíveis na base de dados Embase e PubMed. Então, após essa busca, foram feitas análises e foram feitas as leituras e análises desses artigos. Então, como resultado, inicialmente foram identificados 98 artigos nas duas bases de dados, e após as leituras e análises desses artigos, foram selecionados 8 artigos para esse estudo. Constatou-se, baseado nos dados obtidos, que tanto a exposição aguda como crônica aos agrotóxicos provocam efeitos adversos à saúde humana, como por exemplo, efeitos imunotóxicos, efeitos nefrotóxicos, efeitos neurotóxicos, efeitos cancinogênicos, efeitos teratogênicos, efeitos mutagênicos, podem levar à desregulação endócrina e também trazer prejuízos à fertilidade e ao desenvolvimento, entre outros efeitos. Então, quanto aos efeitos, percebeu-se por meio desse estudo que os efeitos agudos de exposição de curta duração aos agrotóxicos e de alta intensidade, elas se apresentam na forma de intoxicações com reações aparentes. E essas reações elas são sentidas no prazo aí de até 48 horas após esse contato. Então, fica mais fácil de relacioná-los à exposição desses trabalhadores. Por outro lado, os efeitos crônicos, eles decorrem da exposição por longa duração a doses menores de um ou mais químicos. E eles podem aparecer dias, meses, anos ou até gerações, o que fica mais difícil de estabelecer uma relação de causa e efeito entre a exposição aos pesticidas, e os efeitos ou doenças crônicas. Os agrotóxicos, eles agem sobre o organismo humano, podendo desencadear alterações celulares ou impedir o controle das mutações, o que pode ser o início do desenvolvimento de vários tipos de câncer. Alguns estudos, a literatura ela reporta
sobre isso, e nesses estudos também foi evidenciado isso. Alguns estudos mostram a associação entre a exposição aos agrotóxicos e a ocorrência de neoplasias, como leucemia e tumores sólidos. Além disso, algumas pesquisas mostraram que os efeitos da exposição ocupacional aos pesticidas à saúde dos trabalhadores agrícolas podem ser agudos, como náusea, vômito, tremores, distúrbios gastrointestinais, alterações cardíacas, convulsões. Outros estudos, eles têm associado a exposição ocupacional aos agrotóxicos aos efeitos à saúde respiratória de trabalhadores, como dispneia, tosse, secreção pulmonar, insuficiência respiratória, dor de garganta. Além disso, alguns outros trabalhos eles mostraram a associação de doenças mentais com a exposição, né, desses agrotóxicos, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Esses resultados, eles mostram os graves efeitos negativos que os agrotóxicos eles podem causar à vida dos trabalhadores, especialmente, né, dos trabalhadores rurais, que é o foco desse estudo. Portanto, esse estudo ele mostrou o panorama dos efeitos dos agrotóxicos na saúde de trabalhadores rurais, os agrotóxicos utilizados de forma indiscriminada e a exposição periódica de práticas inseguras podem resultar em prejuízos na saúde humana, especialmente em trabalhadores rurais. Exposições a agrotóxicos pode provocar doença em trabalhadores rurais, como câncer, doenças neurológicas, doenças respiratórias, infertilidade, doenças metabólicas, além de doenças psicológicas. Assim, fica evidente a necessidade urgente de adoção de medidas que previnam ou reduzam a exposição de trabalhadores aos efeitos nocivos dos agrotóxicos. Aqui foram algumas referências que foram utilizadas no trabalho e também aqui na apresentação. O nosso agradecimento vai à UNEB, ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental e ao Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Obrigada, aqui segue meu e-mail e aqui também uma imagenzinha para a gente refletir.